num teatro vivo, livre, colorido, popular. Essa é a história de Teodorico Majestade, proprietário do maior latifúndio da cidade, homem de muito prestígio em toda a sociedade. A gente já não se amarra às técnicas e propostas teóricas desse ou daquele diretor teórico. A gente já conseguiu construir elementos que vão dando pra gente um lastro e que a gente desmonta quase sempre e remonta de novo. Em 1995, Équio Reis, que é um dos fundadores do Teatro Vila Velha, em Salvador, vivia aqui em Ilhéus. Naquele ano, ele resolveu juntar um grupo de artistas. Então a ideia era criar um movimento cultural, alguma coisa que pudesse dialogar com as comunidades. E aí surgiu o Teatro Popular de Ilhéus, numa tentativa de entender como era possível fazer um espetáculo que aliasse as técnicas do teatro épico com algumas manifestações da cultura popular. Era eleição e nós corríamos o risco de ter um prefeito que há pouco tempo havia sido denunciado num escândalo terrível do INSS, como o médico que fez 300 amputações penianas e 1000 denúncias de desvio de verba. Então, nós resolvemos fazer um espetáculo recontando a história desse candidato. Nós embarcamos em fazer um espetáculo a partir do Teatro Invisível de Boal. A história engraçada e singela de Fuscão, Quase Capão e o Cabo Eleitoral era um espetáculo que acontecia nos pontos de ônibus da cidade, que acontecia em escolas, acontecia na rua. E o grupo chegava e o espetáculo começava sem anúncio prévio e as pessoas embarcavam na história sem saberem que era teatro, que é teatro. E isso nos levou a sérios problemas, né? Em alguns lugares funcionava bem, as pessoas conheciam um ou outro ator e diziam, aquilo é teatro. Mas quando não tinha nenhum conhecido, a gente sofria duras penas. Era pedrada, era tentativa de porrada mesmo, e a gente tinha que correr. Nos espetáculos seguintes, nós buscamos cada vez mais deixar claro o teatro, deixar sempre à mostra todos os elementos do espetáculo. Então, em 1996, nós montamos um espetáculo que era o Bonequeiro Vitalino, ou Nada é Impossível aos Olhos do Meu Bom Deus. E esse espetáculo era um alto natalino, encenado nas escadarias da catedral. E além da encenação, para além da encenação, Équio conseguiu reunir um grupo de pessoas de um bairro daqui da cidade e retomar um terno de reis. Desde o começo, que o Teatro Popular de Ilhéus tenta, de alguma maneira, estreitar esse diálogo com a comunidade. A direção do grupo era de Équio. E veio a morte dele. Ele morreu em 2001. E nós já tínhamos um espetáculo para estrear, que era a Via Sacra. Então, eu resolvi dirigir o espetáculo. Então, eu me senti ali, naquele momento, diretor do grupo, que eu não queria. E que para mim já tinha acabado. Mas aí tem uma pessoa, assim, que é muito importante nisso, que é Valdemar Nobre. Ele disse, cara, vocês vão ter que continuar
esse projeto, porque isso é a cidade, as pessoas se movimentam em torno de vocês. E aí estreamos a Via Sacra, e aí a gente assumiu um projeto numa comunidade aqui da cidade, um projeto chamado Conviver, e a partir desse projeto nós montamos um espetáculo, que era Conviver Canta aos Oprimidos, contando a história da própria comunidade. A senhora é linguaruda. Respeite seu prefeito. Saiba que tem o dinheiro. Sou rico feito a porra. E não ando solto por aí me esfregando nas cachorras. Que o raio caia do céu. Postamente como a zorra. Tu mesmo que anda em casa de mulher dama. Quando lá tu chega, é as meninas novas que tu chama. Hoje só temos aqui eu e Romualdo da formação inicial. No decorrer do processo do grupo, foi saindo uns, entrando o outro. E por isso que só da formação só tem eu e Romualdo. Esse caminhar do nosso teatro, né, se alimentando da manifestação popular, nunca perdeu foco, tomando como base o teatro épico também. Nós fomos convidados pela Secretaria de Turismo para fazer um espetáculo em homenagem a Jorge Amado, as histórias de Gabriela e seu amado. Com esse espetáculo nós ocupamos toda a rua Jorge Amado e nós tínhamos 100 pessoas no elenco, divididos em várias cenas durante o percurso inteiro. E uma das cenas acontecia aqui nesse espaço, exatamente a cena de traição de Gabriela. E foi nesse dia, nesse período, que nós fomos convidados por Bruno Susmaga para ocupar o espaço. Quando entramos na Casa dos Artistas, né, para utilizar o espaço físico era completamente diferente. Então o que é que nós fizemos? Mudamos toda a estrutura de palco para estrear Molière, Sganarello, Corno Imaginário. Foi logo após a morte de Eque o Reis, então estava todo mundo assim próximo a gente, influenciando para que a gente não desistisse jamais. Não morreu, mas vocês têm que continuar, é preciso. Então começou com Sganarello, Corno Imaginário, depois veio Pega Pra Capar, que conta em cordel, conta duas histórias. O Fiscal e a Fateira, primeira parte, segunda parte, o homem que pintou a parede e a mulher chupou, em cordel. Eu já vinha tendo um trabalho de pesquisa nessa linha de folguedos através do improviso nordestino, né, de música do cancioneiro popular. Pesquisava muito maracatu, batidas de maracatu, batidas de candomblé, ladainhas do sertão. Teve outros espetáculos que tem essa ligação, mas bebia de outras fontes também, como os Fuzis, que a gente foi beber na fonte de música espanhola, como Vida de Galileu, também de Brecht, que a gente fez uma trilha totalmente rock, né, era uma banda de rock ao vivo. Nazareno, sei lá como vou classificar aquela música para lá de contemporânea, porque eram instrumentos que eu mesmo criei, eram instrumentos que compunham um cenário também. Foi traído Nazareno sobre o teto do teu lar. Também traída foi Maria, atraiçoada pela miséria, que faz doer no estômago com uma fome etérea. De fome morremos, padecemos todo dia. Morreu o pequenino de Nazareno e Maria. Todas as montagens do Teatro Popular de Ilhéus, desde a fundação, elas, de alguma forma, elas sempre foram motivadas por alguma relação criada pela montagem anterior. Ou alguma coisa que surgiu no momento e que nós consideramos que é importante falar. E sempre uma montagem vai gerando uma outra montagem. Durante as apresentações dos fuzis da senhora Carrá, que aconteciam aqui, as associações de moradores vinham e aconteciam debates. Em 2006, 2007, escândalos com o prefeito, denúncias de desvio de recurso público, vários problemas. O nosso público perguntava, e aí, vocês não vão falar nada? Vocês não vão dizer nada sobre isso? Tá aí, ó, cada dia um escândalo diferente. Então foi meio que uma cobrança da própria população, de que nós nos posicionássemos diante disso. Então, quase que assim, meio de birra, a gente começou a criar Teodorico Majestade. Então, nós recuamos com o discurso direto e resolvemos jogar com aquilo que parecia mais divertido da figura dele, que é o lado grotesco dele. E foi jogando com isso
que a gente retomou o cordel, a literatura de cordel, e aí nós resolvemos escrever o texto todinho em cordel. E a pesquisa de corpo dos atores aconteceu toda a partir das xilogravuras que a gente conseguiu recolher em vários folhetos. Juntamos esse material todo e o trabalho de corpo dos atores aconteceu exatamente a partir daí. A campanha foi tranquila, Teodorico comandou, comprou tudo que foi voto, pagou caro, mas logrou a vitória nas urnas e prefeito se tornou. Surgiu aí o Mondrongo. O que é essa corrupção, essa anomalia que dá em todos os políticos, quem detém o poder, essa transformação que há, de fato, nesse ser humano? E daí surgiu o que é? A gente vai fazer os personagens baseados no Mondrongo. Essa deformação que se transforma em uma deformação física, para que a plateia enxergue e veja que aquilo não é normal. Foi assim um pontapé inicial para esse estudo, né, dos Mondrongos. Sozígenes Costa é criador de um poema épico genial, chamado Yararana. Em Yararana, ele descreve o modo como os nossos mitos e lendas enxergaram o colonizador português. Aquele exato momento em que eles atracaram o navio e desembarcaram na praia. Então, o Rumãozinho, que é um capeta da nossa região, o Rumãozinho conta para o compadre dele, o compadre do Bu, do rio Bu, que é um bagre, ele conta o que viu. Ele diz: compadre do Bu, eu tava na praia, vi uma anta medonha com cara de gente. Uma anta, compadre do Bu. Eu vi um mondrongo. Esse ser deformado nos motivou a construir um processo corporal que permitisse ao público estar diante de um ator deformado. Todas as corrupções, das pequenas corrupções às grandes corrupções, são uma deformidade da nossa sociedade. São mondrongos. Juntando essas coisas, a gente tem o que é uma coisa que a gente chama de técnica de mondrongo. A gente nem sabe se é isso de fato, mas é um processo de deformação do corpo do ator que gera os nossos personagens. Não só no nosso espetáculo, mas também na vida real. O Teodorico saiu da prefeitura, mas no lugar dele entrou um vice. O que é que acontece com o vice? Como é que a gente conta a história desse vice que está aí? E por acaso, mas muito por acaso, revirando as coisas aqui no nosso banco de textos, chega às minhas mãos uma impressão do inspetor-geral e eu disse: será que eu consigo juntar a história desse prefeito aqui de Gogol com a história do meu prefeito aqui de Ilhéus? Li cada cena e fui transcrevendo e reescrevendo. E trazendo para nossa realidade. E para nossa realidade. E assim, é muito louco porque as coisas se encaixavam. As coisas se encaixam muito. Com Teodorico, a pesquisa da gente era quase que exclusiva da literatura do cordel. A gente começou a pensar no cancioneiro bem depois. No inspetor-geral, a pesquisa de montagem do espetáculo já começa com o movimento armorial, que inclui tudo. Inclui pintura, inclui música, inclui tudo. Todas as manifestações culturais. O processo de criação é contínuo. E, de alguma forma, a dramaturgia, ela tem a minha assinatura, o meu modo de escrever, mas essa dramaturgia tem as marcas, os dedos, as mãos, os pés e a cabeça de cada um ator que faz o espetáculo. Que no inspetor-geral, o modo de falar aquilo tudo é o modo deles falarem aquilo tudo. Não é nem o meu modo, nem o modo de Gogol, mas é o de cada ator falar. Não tenha dúvida que a coisa nasce de uma cabeça, que está escrevendo, que está pensando e enxergando o conjunto. Mas em algum momento isso
Isso é coletivo, isso é compartilhado e a gente cria tudo. O figurinista, o cenógrafo, o iluminador, todo mundo dialoga com todo mundo. Os Fuzis da Senhora Carrá é um texto aristotélico de Brecht e que nós conseguimos transformá-lo numa peça épica no modelo de Brecht. E esse processo de reconstrução da dramaturgia é de fato algo que não acontece comigo que estou escrevendo, acontece com todo o grupo, é um processo que vem aí se construindo. Vixe Maria, parece que se danou! Danou pra nada, vaso ruim nunca quebrou? Isso mais é mania, isso é coisa de ator. A senhora é uma mulher sem coração. Não está vendo que o homem está com a vela na mão? Onde são os seus sentimentos de cristã? Deus que me perdoe, mas seria bem legal se essa peste morresse, eu fazia um festival. Decretava até um feriado